Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Juíza Fabiana da Cunha Páscoa entra em exercício no TJMG. Gestante impedida de embarcar em voo deve ser indenizada. STF suspende trâmite de processos que tratam da revisão da vida toda. Galeria de Arte do TJMG inaugura agora exposição sobre cultura dos povos indígenas. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Juíza Fabiana da Cunha Páscoa entra em exercício no TJMG. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A solenidade de entrada em exercício foi conduzida nesta segunda-feira pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, na sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte. A juíza Fabiana da Cunha Páscoa, titular da 7ª Vara de Família de Belo Horizonte, foi convocada para compor, mediante substituição, a 7ª Câmara Cível do TJMG, em vaga aberta pela aposentadoria do desembargador Belisário Antônio de Lacerda. O presidente José Arthur Filho destacou a experiência profissional da magistrada. Mais uma vez, a juíza Fabiana Páscoa substitui nesse tribunal. É uma juíza de muita experiência, que dá votos espetaculares e irá engrandecer mais uma vez o tribunal. Para a juíza convocada, atuar na segunda instância é um grande desafio. O sentimento é de muita alegria pela oportunidade, de vivenciar essa experiência, que todos nós, claro, temos aí o sonho, o ideal de fazer carreira. O desafio é muito grande, E a responsabilidade maior ainda, A segunda instância está aí a analisar, eventualmente rever as decisões dos meus colegas, Então, a responsabilidade é muito grande, mas a gente conta aí com um preparo de muitos anos e com o auxílio de Deus a nos inspirar sempre, para tomar as melhores decisões. Fabiana da Cunha Páscoa atua na magistratura há mais de 25 anos. Natural de Guaxupé, a juíza foi servidora do Tribunal de Alçada de Minas Gerais e, posteriormente, defensora pública do Estado. Ingressou na magistratura mineira em 1997, com atuação no Juizado Especial Cível da capital e nas comarcas de Paracatu e Uberlândia, até retornar à comarca de Belo Horizonte. Em agosto do ano passado, Fabiana da Cunha Páscoa foi convocada para atuar em substituição na 15ª Câmara Cível. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Gestante impedida de embarcar em voo deve ser indenizada. As informações com Cristina Mara. Boa noite, Cristina. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Um casal será indenizado em R$16 mil em danos morais por uma companhia aérea. A mulher, grávida, foi impedida, com o marido, de embarcar em um voo em 2022. A decisão é da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O casal teria adquirido passagens aéreas para uma viagem ao Rio de Janeiro que seria realizada em 10 de março de 2022. No entanto, no momento do check-in, um funcionário impediu que eles embarcassem em razão da gravidez da mulher e alegou que a autorização médica estava vencida. A mulher, então, teria solicitado nova autorização do médico para a viagem, mas recebeu nova negativa de embarque. Diante do ocorrido, o casal perdeu o voo e precisou remarcar a viagem, pagando o valor de R$700, o que deve ser recebido em dano material. Toda a situação ocasionou uma demora de mais de 12 horas na viagem. A companhia aérea, por sua vez, afirmou não ter praticado qualquer conduta ilícita, informando que a culpa seria exclusivamente do casal, que não teria, segundo o relato da empresa, apresentado documento válido para embarque.
O relator do caso, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho, afirmou que houve falha na prestação de serviço e que o atestado médico estava dentro do prazo exigido pela companhia aérea. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Empresas de seguro e assistência são condenadas por falha em atendimento. Detalhes com o repórter Vinícius Andrade. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença da comarca de Belo Horizonte e condenou 2 empresas de seguro e assistência viagem ao pagamento de indenização a um consumidor que enfrentou falha em atendimento após problemas de saúde ocorridos durante uma viagem a trabalho. O valor foi fixado em R$20 mil por danos morais e R$20 mil por danos estéticos. O consumidor celebrou contrato com as empresas para um seguro viagem em 2016, já que iria aos Estados Unidos a trabalho por aproximadamente 3 meses, onde iria ministrar aulas e participar de projetos de pesquisa em uma universidade. Depois de mais de um mês de viagem, o homem teria rompido o tendão após lesão ocorrida enquanto estava em um campo da instituição de ensino, quando acionou as empresas para solicitar a cobertura do seguro contratado. O consumidor, no entanto, afirma ter enfrentado dificuldades, mesmo após comunicar imediatamente o ocorrido, alegando que as empresas não teriam oferecido nenhuma assistência, criando dificuldades e não autorizando consultas e exames médicos a tempo. Ainda conforme o processo, as empresas não teriam autorizado uma cirurgia de urgência, fazendo com que o consumidor aguardasse mais de uma semana para que o procedimento fosse autorizado. Diante dos fatos expostos e de relatos de um perito que afirma que a demora teria culminado em procedimentos que não precisariam ser realizados caso o atendimento cirúrgico tivesse sido efetivado rapidamente, o TJMG manteve a decisão de primeira instância. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vinícius Andrade. A seguir no próximo bloco. STF suspende trâmite de processos que tratam da revisão da vida toda. E ainda, Galeria de Arte do TJMG inaugura agora uma exposição sobre cultura dos povos indígenas. São 6h07, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. STF suspende trâmite de processos que tratam da revisão da vida toda. Carolina Prazeres tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Sandra. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos no país que tratam sobre a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias. A possibilidade de revisão foi autorizada pela Corte em dezembro do ano passado. Ela permite que uma parte dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, refaça o cálculo do valor de seus benefícios. O pedido de suspensão partiu do INSS, que argumentou que somente a partir do julgamento dos embargos de declaração será possível definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro e mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento da decisão, assim como apresentar um cronograma de implementação viável. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que nos embargos apresentados em maio deste ano, o INSS aponta omissões no julgado do tema e pede definição sobre os efeitos da decisão. Conforme o ministro, alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão nas aposentadorias sem aguardar o fim da análise do caso no STF. Em seu entendimento, é prudente suspender os processos que tramitam nas instâncias anteriores até a decisão definitiva do recurso pelo STF. Com a decisão, o trâmite dos processos ficará interrompido até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração. Da agência Rádio Web, Carolina Prazeres.
Estão abertas a partir de hoje as inscrições para a segunda turma do curso Atendimento Humanizado no Judiciário Mineiro às pessoas em situação de rua. A carga horária é de 10 horas e o treinamento é à distância. Foram disponibilizadas 500 vagas. A participação é livre para todos os públicos, mas preferencialmente para aqueles que atuam no primeiro atendimento nas unidades do TJMG. O curso será realizado entre 16 de agosto e 5 de setembro. A inscrição pode ser feita em egef.tjmg.jus.br. Vamos repetir, egef.tjmg.jus.br. Isso até o dia 14 de agosto. Galeria de Arte do TJMG inaugura agora uma exposição sobre cultura dos povos indígenas. As informações com a Flávia Carneiro, que está de volta. A exposição reúne fotografias, quadros e objetos dos povos Machacali, Krenak, Pataxó e Xacriabá e ficará aberta ao público até 18 de agosto. A mostra traz 15 registros feitos pela fotógrafa Cecília Pederzoli, da gerência de imprensa do TJMG, quando acompanhou em abril deste ano o programa Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, idealizado pelo juiz Matheus Moura Matias. O programa foi até as aldeias Água Boa e Pradinho, em Santa Helena de Minas e Bertópolis, no Vale do Mucuri, para promover diversos serviços de cidadania, como reconhecimento de união estável de 73 casais. A fotógrafa Cecília Pederzoli conta como foi a experiência nas aldeias Machacali. Foi uma experiência muito forte, porque os povos indígenas estão sendo destruídos aqui no Brasil há mais de 500 anos, e com o povo Machacali não é diferente. Então, antes de ir para lá, eu fiquei sabendo de várias situações de violência, de agressão, de morte deles. Então, quando você chega, você já chega impactada com essa história que eles têm. E é um povo super bonito. Eu fiquei muito impressionada com a beleza deles, com a alegria deles e pensar como é que alguém tem coragem de fazer algum mal para eles. A justiça não chegava lá, né? Aí, com esse projeto, foi a Defensoria, foi o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, vários setores do Judiciário, alguns até para conhecer o povo e desenterrar os processos, né, e agilizar os processos que estavam parados lá. A experiência da exposição é ótima, porque é a primeira vez que tem uma exposição com o tema indígena no Tribunal de Justiça. Então, é muito bom que as pessoas vejam, tenham acesso, mesmo que seja por fotos e ter os objetos deles também, a riqueza desse povo, ao olhar deles, à cultura, aos trabalhos artísticos. Super importante. Durante o evento de lançamento da exposição, o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, assina termo de cooperação técnica com a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O objetivo é promover ações conjuntas por meio dos Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, para ampliar o acesso dos povos indígenas aos serviços judiciários. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A exposição Tahula, Arte e Inclusão em Rede, está na Galeria de Arte da sede do TJMG, na Avenida Afonso Pena, 4001, no bairro Serra, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. 6h14, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acessar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio, da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite para você, excelente semana e até amanhã.